Meu filho frequentou a creche pública e a particular e nesse vídeo eu venho trazer para vocês quais foram os pontos positivos e negativos de cada uma dessas experiências. Então, vem comigo! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês sabem, eu sou mãe de 2 menininhos e o meu filho mais velho estudou por 2 anos na creche pública e atualmente os dois estão estudando numa escolinha particular. E refletindo aí sobre essas duas experiências, eu fiquei pensando que tem muita coisa positiva e negativa das duas que eu quis trazer aqui pra vocês. Afinal, nem tudo são flores numa escola particular e também nem tudo é ruim no ensino público, inclusive tem muita coisa boa. Mas antes eu preciso pedir pra você deixar aquele like aqui nesse vídeo, isso me ajuda demais a divulgar o canal e essas informações chegarem a cada vez mais mamães. E aproveita, se você ainda não tá inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve agora e ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Primeiro, quero falar que a escola, independente de ser particular ou de ser pública, ela é feita de pessoas. Então, eu acho que muitas vezes as experiências são impactadas pela equipe que você pega ali naquela escola, né? A professora que seu filho é destinado, né? É uma coisa meio assim, não vou dizer sorte, mas assim, as experiências podem ser muito diferentes. Então, eu vou fazer um relato da minha experiência, das minhas percepções e quero muito compartilhar com vocês. Sejam bonzinhos nos comentários, tá, gente? Mas quero compartilhar com vocês a minha visão de mãe, tá? Eu optei por matricular meu filho mais velho na creche pública depois de visitar praticamente todas as escolas particulares aqui da minha cidade, né? E não gostar de nenhuma. Na verdade, eu me encantei por uma escola Waldorf, que é aqui nas proximidades, só que era muito longe pra mim e o valor era exorbitante, né, por um período de 4 horas e eu precisava que ele ficasse o dia inteiro, né, porque eu trabalho o dia inteiro e não tinha condições do meu filho estudar nessa escola Waldorf. Mas o que me encantou lá? O que me encantou é que ela tem um estilo de ensino diferente, né? Então a criança, ela aprende brincando, que também é a proposta da creche pública, né? Aprender brincando. Mas é um brincar diferente, né? A sala da escola Waldorf, ela imita uma casa. Ai, gente, muito legal. E o ambiente lá era tipo uma chácara, era um ambiente com bichos, com natureza, tinha até banco de areia. Era lindo, muito contato com a natureza. E eu me encantei por isso. E aí, quando eu fui conhecer as outras escolas particulares aqui da região, é tudo cimento, né? Não tem uma árvore. Se tem uma árvore, eles já querem cobrar um valor exorbitante, porque tem uma árvore, ele tem um jardinzinho pra criança fazer uma atividade de horta, por exemplo, já é um preço exorbitante por conta da hortinha. Então, assim, eu fui ficando bem desiludida com as escolas que eu conheci aqui na cidade. Aí, numa dessas buscas, a gente passou em frente a uma creche pública que era um parque ecológico. A creche ficava dentro do parque ecológico. Eu até mostrei num vídeo aqui no canal já. Vou deixar até no link aqui pra vocês. E eu amei esse lugar e era uma creche pública. E aí eu comecei a pesquisar, conversei com algumas amigas que trabalhavam no ensino aqui da cidade. E tive ótimas referências, né? E aí, como eu também trabalho no serviço público aqui, né, e onde eu trabalho é muito legal, eu falei assim, vou dar uma chance, né, pro público aqui da cidade. Fiz a matrícula, consegui a vaga, e era um lugar lindo, tinha pato, tinha tartaruga, era maravilhoso. E ele estudou lá por 2 anos, aí veio pandemia, né, logo que ele entrou veio a pandemia. E a partir de agora eu vou começar com os pontos positivos e negativos, tá? Depois no final eu conto por que eu tirei ele dessa escola. Vou deixar o suspense. Vou começar com os pontos positivos da creche pública. Então eu vou olhando aqui no celular porque é muita coisa pra não me perder, tá? Então, primeira coisa, você não paga nada. Então, gente, é tudo de graça, pelo menos aqui na minha cidade. Então, ó, material, uniforme, a mochila, o sapato, era tudo na faixa. Tudo era fornecido pela prefeitura. E o lanche também, você não paga nada. A criança fazia 4 refeições ele fazia lá, né? Então, ele tinha o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. Ele vinha até jantado pra casa. Então, assim, realmente você não tem gasto nenhum. Isso foi muito, assim, importante pra minha família no período de pandemia, por exemplo, né? A gente até se sentia muito aliviado, porque na pandemia, como ele tava no berçário, né? Era berçário 2 que ele entrou. Gente, ele não ia pra escola e ele não ia ter, assim, ele não ia aprender, assim, né, a grade curricular ali, né, então ele ia mais ficar lá como um babá, uma coisa assim, né, que é o berçário, né, gente, brinca, aprende uma coisinha ou outra, mas em casa, né, fazendo aquele ensino à distância,
A criança tá em casa, você tá cuidando, porque o seu problema, né, de ter que deixar a criança num berçário nessa idade é porque você trabalha, porque você não tem com quem deixar. E aí a gente teve que se virar, e imagina você ter que se virar e ainda pagando a mensalidade, né, super cara das escolas. Você assina um contrato com a escola e eu acredito que ninguém conseguiu tirar o filho da escola sem pagar uma multa, sem ter aí uma perda financeira. Então, pra gente, nessa época, foi um alívio, porque a gente não tava tendo gasto, né? E ele tava em casa. Tinha lá as atividades que elas mandavam no grupo do WhatsApp. A gente ia uma vez por semana na escola para pegar material, né? Então tinha lá papel crepom, eles mandavam bastante material, cola, tudo para ir fazendo atividade com ele em casa. Aí a gente filmava e mandava. Mas assim, a gente não tinha gasto. Então, em época de pandemia, isso foi muito legal. Na vida, né? Você não ter que gastar com nada, né? Porque na particular é tudo pago. Então, isso aí é um ponto muito positivo da escola pública. Outro ponto muito positivo é que todas as professoras são pedagogas. Todas elas têm que ter o curso superior, pelo menos aqui na minha cidade, para trabalhar na creche. Então, mesmo na creche, lá no berçário, eram pedagogas. Então, assim, todos tinham essa formação. Já na escola pública, em geral, são auxiliares, né, ou são estagiárias, e aí você tem geralmente uma professora e as outras são auxiliares, né, e aí você paga também um preço exorbitante por isso. Então isso aí também eu achava um ponto muito positivo da escola pública. Outra coisa, espaços com mais natureza. Em geral, as creches públicas têm mais natureza, tem mais árvore, jardim, né? O parquinho é ali no meio da natureza, banco de areia, coisas que na escola particular você vê cada vez menos, porque esses espaços dão um gasto maior com jardinagem e tudo mais. Então a maioria das escolas particulares são mais cimento, grama sintética, é tudo artificial, né? E a criança acaba não tendo esse contato com a natureza. Então eu acho que na pública é um ponto muito positivo. E um ponto que eu acho duvidoso, vou colocar como positivo, mas na verdade eu acho ele meio duvidoso, é que você entrega e pega a criança na porta da sala. Pelo menos todas as creches aqui da cidade são assim. Então, quando você chega, você entra dentro da escola, você deixa a criança na porta da sala, na mão da professora, e na hora de sair também você entra lá dentro. Por que eu acho duvidoso? Porque eu não gosto desse acesso livre, né? Por exemplo, no ano que ele saiu, na pandemia ainda foi mais controlado, né? Porque na pandemia eu lembro que entrava de 2 em 2, ficava uma menininha na porta, que era uma jovem aprendiz também, que se alguém quisesse invadir a escola, né, a menininha facilmente era derrubada ali, porque era uma menininha de 14, 15 anos, bem novinha. Mas ela controlava esse acesso, os pais respeitavam, entrava de 2 em 2. Mas no início desse ano, quando eu tirei ele da escola, era tipo, dava o horário ali, todo mundo entrava. E era um corredor, ficava um caos no corredor, né? E tem pai que pega a criança rápido, tem mãe que não, que fica ali querendo conversar com a professora, ficava um tumulto. Então, eu não gostava, eu achava muito tumultuado e eu achava que diminuía a segurança da escola. Mas eu conheço pessoas, né, muitas amigas minhas, familiares meus, que acham muito legal você levar a criança até lá, ver como é que tá o ambiente da sala, conhecer melhor o ambiente ali da criança, né? Então, assim, vou colocar como positivo porque para muita gente é legal você ter esse acesso, mas eu acho meio duvidoso aí pela segurança, né, que isso provoca, né? Então, duvidoso. Conta pra mim, você acha positivo ou negativo essa coisa de você levar e deixar a criança lá dentro da escola? Agora, pontos negativos. Gente, primeiro ponto negativo, não tem flexibilidade de horário. Então, as creches públicas, elas têm um horário de entrada e um horário de saída. E aqui, pelo menos, era assim, período de maternal e berçário, eles têm que ficar período integral. Você não tem opção de deixar a criança só de manhã ou só à tarde, é integral. E a partir do jardim, acho que era, a criança fica meio período. Aí você não tem possibilidade de deixar a criança no integral. Já na particular você tem mais flexibilidade, eu vou falar depois sobre isso, tá? Então eu acho essa questão um ponto negativo. Outro ponto negativo, você não tem opção de enviar o lanche de casa. Então tem criança que não come ali, de repente você não quer que a criança fique comendo pão, bolacha, né? Tinha muito isso, pão, bolacha, era sempre esse o lanche. Bolacha doce, você quer levar mais frutas? E aí você não tem essa opção, a criança tem que comer o que tá lá disponível, né? Então isso eu achava um ponto negativo. Outro ponto que pra mim é crucial, que eu ficava muito chateada, foi inclusive um dos motivos que eu não quis matricular meu filho mais novo lá, é que você não pode amamentar e nem levar o leite materno, né? Eu sei que nas creches de São Paulo é permitido, mas aqui na minha cidade ainda não é. Mas tô muito feliz que esse ano a gente fez uma ação no Agosto Dourado, né? Pra quem não sabe, eu trabalho no banco de leite aqui da cidade. Então a gente fez uma ação junto com a Secretaria da Saúde, da Educação,
para poder implantar isso das creches receberem. A gente fez um treinamento com a equipe da educação para as creches começarem a receber o leite. A gente recebia várias ligações lá na minha unidade, né, no banco de leite, de mães que estavam querendo doar o leite porque não iam voltar a trabalhar e não podiam levar o seu leite até a creche. O que é, né, super chato. Não podia também ir até lá amamentar, né? E na escola particular você acaba tendo mais essa flexibilidade. Então, para mim, isso é um ponto extremamente negativo e tinha essa questão. Seguindo, muitas crianças para professor. Então, quando meu filho foi pro maternal, eram 2 professoras para 20 crianças, né? Então, eu achava que era muito. Tudo dentro de um espaço ali da sala. Então, começou umidade, que as crianças estão mais enérgicas. Então, eu acho que é muito pesado para a professora não consegue dar conta, gente. Não dá conta. Se você tem 2 filhos, você sabe como que é você ficar com 2 crianças por 10 horas, né? É muito complicado. Então, eu acho que realmente isso aí peca, é bem complicada essa questão. E, em geral, é isso. Às vezes elas têm um auxiliar de sala, mas mesmo assim, né, muitas coisas acabam acontecendo. Criança, né, gente, é complicado. Outra coisa, o ambiente da sala era muito frio. Então, assim, o berçário que meu filho frequentou na escola particular, ele era todo forradinho. O piso era um piso laminado, assim, mais quentinho, vinílico, né, mais quentinho. E tinha uma parte toda emborrachada, assim, era um ambiente bem quentinho, não era fechado, não era todo mundo que acessava, elas só andavam lá dentro de meia, era um ambiente bem mais controlado, mais quentinho. E no maternal também, ele já era, desde o maternal 1, já é com mesinha, cadeira. Na creche pública, é tatame no chão, só que assim, são 4 tatames grandes, que pegava 1/4 da sala, né, e o resto eles ficavam ali no chão, a criança ficou o dia inteiro no chão, só tinha esses tatames na sala. E a criança ficava no chão. Então, meu filho vivia doente. Eu percebi muito isso. De sair da creche pública para particular, assim, o número de vezes que ele ficou doente diminuiu, assim, drasticamente, né? Claro que você fala, a criança tá adaptando, tá ganhando anticorpos e tal. Mas eu acho que essa coisa dessa friagem, até falei com a pediatra dele, ela falou que faz sentido dele ficar muito no chão, muito ali no ambiente frio, né? Realmente acabava. E tatame é uma coisa, eu acho que suja muito. É muito difícil de você limpar aqueles tatame de EVA, gente. Aquilo ali é muito difícil de você limpar. E ele ficava nesse ambiente, ele ficava doente constantemente, né? Tanto no berçário quanto no maternal. Quando ele foi pro maternal também, ele ficava muito doente. E o último ponto que eu quero trazer é falta de segurança no acesso. Eu acho que, assim, esse acesso ficava realmente, como a gente entrava lá dentro, eu não me sentia segura, né? Inclusive, teve, assim, muitas notícias de ataque à escola nesse período. Então, assim, eu realmente ficava angustiada sempre que eu ia levar, sempre que eu ia buscar. Eu ficava angustiada, né, e eu não achava que era seguro esse acesso, era muita gente, era muvucado, eu não me sentia segura ali. Era tudo trancado, né, quando terminava o período ficava tudo trancado, mas nesse gap aí de você entregar a criança, pegar a criança, era um movimento ali que eu não achava que trazia segurança pra criança, pra família, né. Então, esse é o último ponto negativo. E agora eu vou falar da escola particular. O que é positivo e o que é negativo. Então, vou começar com os pontos positivos, né? Então, o primeiro ponto é a possibilidade de amamentação e de levar o leite materno, né? Então, no início eu ia até a escola meio-dia para amamentar, mas realmente estava ficando bem complicado, porque eu perdia meu horário de almoço, tinha dia que eu ficava sem almoçar. E aí eu comecei a levar o leite materno ordenhado, né? E aí ele começou a aceitar com muita dificuldade, mas aos pouquinhos ele foi aceitando. Tinha essa possibilidade, eu achava ótimo, né? Ela já tinha o treinamento, tudo certinho, não tive problema nenhum com isso. Outro ponto positivo é a flexibilidade de horário, né? Então eu trabalho normalmente das 7 às 4 e aí os meus filhos precisam ficar por todo esse período na escola. Claro que é pago, né, gente? Mas eu tenho essa flexibilidade. Tem mães que entram no trabalho mais tarde, então tem criança que fica das 9 às 7, das 10 às 7. Você pode deixar a criança lá o período que você quiser. Na escola dele, eles dividem assim. Meu filho, por exemplo, de manhã ele tem um período pedagógico, onde ele tem as aulinhas dele ali programadas, e à tarde é um período de recreação. Então ele fica ali numa recreação, né? Tendo atividades, massinha, contação de histórias, teatrinho com fantoche. Cada dia tem uma atividade diferente para ele.
né? Então é um período de recreação. Então eu acho bem bacana. Outra questão são menos crianças por professor. Então na salinha do meu filho, esse ano, por exemplo, eram 8 crianças, né, no maternal 2, para um professor mais um auxiliar. Então tem vários auxiliares que vão ajudando, né, quando a criança, por exemplo, precisa ir no banheiro, precisa de uma aguinha, alguma coisa. Então eu achei que, assim, até ele ficou mais calmo. Toda a dinâmica, assim, eu senti muita evolução dele nessa escola. Eu acho que a professora consegue dar mais conta, né? Então, que nem tem a professora, aí vem o professor de música, por exemplo, aí fica a professora mais o professor de música. Então, aí já se torna 2 professores para 8 crianças. Então, assim, são salinhas menores, então eu acho que fica bem mais tranquilo de controlar a criança. E a criança quer atenção, né, gente? Então, eu acho que a criança se sente mais acolhida, se sente mais segura. Então, eu acho isso um ponto muito positivo. Eu prezo muito por essa questão, né, de crianças por professor. Porque eu sou mãe de 2, tem hora que eu não dou conta, 2, imagina você dar conta de 10 crianças, né? Outra coisa é a possibilidade de enviar o próprio lanche. Então eu podia enviar o lanche dele, né? E aí eu mando frutinha, mando o que ele tá habituado a comer. Tento seguir o cardápio da escola, mas tem muito pão, muita coisa lá. E aí eu tento mandar mais frutinha. E a escola deles fazem uma coisa muito legal, que é o suco, né? Então eu até falei num outro vídeo aqui do canal, cada turminha, né? Por exemplo, meu filho, a turma do maternal, esse ano mandava limão. Então, toda semana eu mandava limão e aí tem o dia do suco de limão. Então, eles faziam suco de limão para todas as crianças. Mesmo quem contrata o lanche da escola ou quem manda o lanche tinha acesso a essa limonada. Outro dia é suco de maracujá, suco de laranja, né? Cada turma leva fruta. Então, eu acho isso bem legal. O ambiente da sala é menos frio, né? Um ambiente totalmente diferente, principalmente no berçário, como eu comentei pra vocês. É um ambiente mais preparado, assim, pra criança, sabe? Mais organizado. Eu achei, senti bastante diferença nisso. A metodologia, eu não vou me aprofundar, gente, porque eu não sei, sim, sabe? Meu conhecimento é bem raso em relação a esse negócio de metodologia. Tenho até que me aprofundar melhor. Mas eu senti, assim, que, pelo menos para nós pais, fica tudo mais estruturado, tem uma coisa mais programada. Na creche pública é muito aprender brincando, então ficava muito solto. Até eu lembro que quando ele chegava lá na creche pública, tinha uma lata, assim, gigante de brinquedo, e eles viravam aquela lata e caía aquele monte de boneco, de coisa, tudo bagunçado. E nessa aqui não, já é tudo diferente, sabe? Então, tem o horário de massinha, eles vão brincar de massinha. O que eles têm numa caixa, ela cheia, é Lego. Então, assim, né, eles pegam Lego, depois eles guardam tudo e tal. Mas eu achava muito jogado aquele mundaréu de brinquedo. Eu achava desorganizado, né, essa coisa do aprender brincando. E aqui não, já tinha um propósito, já tinha tudo. Não sei, claro que lá também eles têm o método pedagógico, mas não ficava muito claro pra gente que era mãe, assim, sabe? Nas reuniões não ficava muito claro. Pelo menos nessa unidade que eu tava. Claro que tem pessoas que eu conheço que estão com os filhos em escolas públicas aqui da região, amigas minhas, e tem uma experiência totalmente diferente. É outra escola, né? Então, assim, como eu falei no início do vídeo, eu acho que é feito por pessoas e vai muito de quem você pega ali, né? E outro ponto que eu acho muito positivo é o acesso ao ambiente da escola, que é controlado, né? Então, a gente tem uma pessoa no portão que controla ali, o portão fica trancado, então eles abrem um pouquinho, a criança entra, fecha, a criança entra, fecha. Você não fica entrando lá dentro. Claro que tem aqueles casos, né? Aqueles momentos em que você vai levar a criança no portão e a criança começa a chorar desesperadamente, querendo a mãe, não quer entrar e tarará. E aí eles deixavam entrar, né, e aí controlava, fazia o controle ali dentro. O meu bebezinho mesmo, nos primeiros dias, ele chorava bastante, aí eu entrava com ele, mas rapidinho ele acostumou com as tias e aí eu não precisava mais. Mas se tiver um momento desse, um dia que a criança tá mais sonolenta, tá mais chorosa, aí eles deixam você entrar, mas não é uma regra de você ficar entrando, não é um hábito, sabe, de você ficar entrando, levando a criança lá dentro. É bem mais controlado, tem 2 portas para acessar. Então eu acho que isso traz mais segurança, assim, esse controle, essa porta, essa coisa de só entra a criança, né? Vem um auxiliar até a porta, pega ela, tranca a porta e leva. Então eu gosto disso, né? Mais câmeras, na pública não tinham câmeras. Então eu acho isso muito positivo, traz uma segurança muito maior, assim, pelo menos essa sensação de segurança, né? Agora os pontos negativos, que também tem ponto negativo, né? Primeiro ponto negativo, você paga tudo. Então, gente, acaba se tornando, né, um valor muito grande, assim, um rombo no orçamento, né? Mas eu acho que vale a pena. Mas, assim, acaba se tornando um rombo porque você paga mensalidade, uniforme, lanche, sapato, mochila, isso, aquilo. Vira e mexe, você tem que mandar uma coisinha. Então, assim, é realmente, né, essa questão do preço, né, é um ponto negativo. Podia ser de graça também, né? Aí tô querendo demais, né? Outra coisa que eu não acho legal é que você tem um contato muito virtual com o professor, né? Então, a gente tem uma agenda lá eletrônica e aí eu acabo conversando com a professora. Claro, ela é muito solícita e tal,
só que é um contato mais virtual, porque você não tem essa coisa de levar a criança até a sala, né? Então, acaba sendo um ponto negativo. Você vê mais a professora nas reuniões, ou se você chega junto com ela, né? Às vezes acontecia de eu chegar junto com a professora, falava ali um bom dia, tudo bem e tal, mas é uma troca muito breve ali, né? Você não tinha essa coisa de ver a professora todo dia e tal. E outra coisa que eu vou colocar como negativo, mas eu acho duvidoso, é que você não pega a criança dentro da escola, você não entra na escola, né? Você então não tem tanto acesso a esse ambiente da escola para você ver a dinâmica ali dentro, né? Só que tem essa questão da segurança. Então, eu prefiro dessa forma do que entrar, mas eu sei que para alguns pais isso pode ser um ponto negativo, tá? E o que aconteceu com meu filho que eu tirei ele da pública, que eu fiquei devendo pra vocês? Me incomodava muito que toda vez que eu ia levar ele pra escola, ele sempre chorava muito, todos os dias ele chorava muito. Independente se eu levasse, aí por uma época minha mãe tentou levar também, mas ele chorava muito, era muito difícil. Todos os dias eu deixava meu filho aos gritos, eu ia embora ouvindo gritos dele lá na porta da escola, né? E aí eu ficava pensando, será que tá acontecendo alguma coisa e tal, né? E engraçado que quando ele trocou de escola, ele nunca mais fez isso, gente. Ele se sentiu... O que eu sinto? Que ele realmente sentiu esse acolhimento, sentiu essa segurança nessa escola nova que ele não sentia na creche pública, né? Provavelmente por essa questão desse número de crianças para professora. Outra coisa, aconteceu uma situação lá que meu filho começou a ser mordido, batido, agredido lá por uma criança todo dia. Foi uma semana que ele foi agredido 4 dias seguidos. Chegou a vir até com uma mordida no nariz, elas falaram que não teve nada. E aí sempre vem aquele relato, numa disputa de brinquedos, um coleguinha, tarará, né? E aí eu conversei, eu falei, gente, mas tá sendo frequente. E ele me falava o nome, nessa época ele já falava o nome. E aí eu questionei as professoras, porque era sempre o mesmo amiguinho. Meu filho nessa época já falava o nome do menino que tava batendo nele, né? E aí eles falavam, foi num momento, tá, tudo bem, criança, 1 segundo eles se pegam, mas assim, pô, se eles já tinham se pegado 2 dias seguidos, o terceiro pra mim foi demais, porque como assim, elas já sabem que os dois estão se pegando, por que não separou? Assim, eu não gostei da forma que foi conduzido, né? Aí eles marcaram uma reunião comigo, aí veio as professoras, a diretora, a coordenadora, assim, eu e falar com 8 pessoas pra me tranquilizar, só que eu não gostei porque não foi dada uma conduta, né? Não fiquei sabendo se foi conversar com a mãe, se não foi, eu não gostei. E seguiram acontecendo as agressões, até que meu filho revidou, bateu, aí veio um comunicado pra mim, pra eu conversar com ele, que ele tinha machucado o menininho. Então, assim, eu não tava gostando. Ele tava ficando muito respondão, né, nesse início de ano. Ele tava tendo um comportamento, assim, em casa, né, ele era uma criança nas férias. Quando ele voltou pra escola, ele, tipo, se transformou, sabe, super arredio, arisco. Eu não tava gostando do comportamento dele. E ele me contava umas coisas, né, que também eu não gostava, né, de comportamentos das outras crianças. E a gota d'água, né, foram 2 gotas d'água. Primeiro, que eu não ia conseguir matricular o meu filho mais novo nessa escola por conta de um corte de idade, coisa de 1 mês eu não pude matricular ele, só ia poder matricular no outro ano, não tinha, eles falaram pra mim que não tinha como tentar vaga remanescente, vaga de desistência, só ia poder matricular no outro ano, né, então eu ia ficar com cada um numa escola, né, já fiquei super chateada. E a gota d'água foi que no segundo dia de aula eu fui buscar ele e o meu filho tava deitado no chão, assim, não esqueço dessa cena. Entrei nessa muvuca que eu falei, né, abriram as portas, entrou todo mundo, já fiquei extremamente incomodada com a muvuca. E uma criança tava dando trabalho, aí só tava uma professora na sala, a outra tava vindo com essa criança lá da coordenação, e aí ela já falando com a mãe assim, olha, levei ele pra lá, que ele tava impossível, não sei o que. Já não gostei, assim, da exposição, do jeito que ela tratou essa mãe, sabe? Acho que, sei lá, não foi legal. E a gota d'água foi que quando eu olhei, o meu filho estava deitado no chão, assim, largado, abandonado, assim, no chão, né? Uma criança na época ele tinha 3 anos, deitada no chão, assim, né? Os outros tudo pulando, já me chamou a atenção. E quando eu peguei ele estava ardendo em febre, ardendo, tava super quente. Aí eu cheguei em casa, verifiquei a temperatura, tava 38,5. Ninguém me avisou. Provavelmente, a criança não fica com febre assim do nada, né, gente? Então, provavelmente, ao longo do dia, ele já tinha apresentado esse comportamento. E vai saber desde que hora esse menino tava com febre, né? Febre tem riscos, né? Inclusive risco de convulsão. Então, aquilo pra mim, assim, foi imperdoável. Não falei um A na escola, gente. Eu levei ele no médico, peguei 3 dias de atestado. Nesses 3 dias, me deu a louca, saí procurando escolas aqui, né, no município. E aí, eu tenho uma amiga que é fono.
E aí ela trabalha, né, com criança, então ela faz visitas pedagógicas nas escolas, ela conhece todas as escolas. Aí eu conversei, ai amiga, me ajuda, eu quero essa escola, pensei nessa. Até que a gente chegou nessa escola onde eles estão hoje. Fui conhecer a escola, já fiz a matrícula e na semana seguinte eles começaram, né. Essa escola é engraçado, que desde que eu cheguei lá, eu gostei do ambiente, assim, eu me senti acolhida, senti uma energia boa. Coisa que eu não senti nas outras escolas que eu visitei. Então eu acho que vai muito disso, né, dos valores da escola, do método, tudo, a forma como eles me acolheram. E os meus filhos realmente se sentem acolhidos nessa escola, né. Aí eu fui lá na creche, cancelei a matrícula pra dar vaga também pra outras pessoas que precisam, né? Mas eu não falei um A, gente. Eu não sei, talvez tenha sido errado da minha parte, mas eu nunca falei. Estou falando hoje aqui pra vocês. Se alguém lá da creche assistiu, eu descobri hoje. Mas teve isso, né? E eu fiquei muito chateada porque eu senti assim que pra eles meu filho era só mais uma criança, né? E não é, ele é um mundo pra mim. Então assim, é uma coisa que realmente pra mim foi imperdoável. Sentei com meu marido, conversei, falei, vamos fazer as contas. Claro, apertou alguma coisa ou outra ali no nosso orçamento, tivemos que abrir mão de algumas coisas, mas eu acho que valeu a pena, né? E aí comecei atrás de renda extra para poder pagar, né, gente? Porque, né, acaba sendo um gasto muito maior, mas valeu a pena, vale a pena cada minuto, cada centavo gasto, porque hoje os meus filhos, eles chegam na porta da escola, o pequenininho que é super apegado, mama no peito, né, aquela coisa, é difícil ele ficar até com o pai, com a minha mãe, né, com a avó é difícil ele ficar. Ele chega na porta da escola, ele dá o bracinho pra pro. O meu mais velho também, ele ama as pros dele, assim, outro dia foi aniversário de uma pro, ele quis levar chocolate pra ela, ele deu um abraço, abriu o sorriso, o olhinho dele brilha com as pro. Então, assim, eles realmente se sentem acolhidos, se sentem seguros, se sentem amados naquele ambiente, né? Se sentem pertencentes. Eu acho que dentro da realidade de cada um, você tem que avaliar, porque, como eu disse, tenho amigas que têm filhos na creche pública que têm uma experiência maravilhosa, né? Familiares também que têm experiências ótimas, mas essa que os meus filhos estavam, eu tive esse problema, então pra mim foi assim, imperdoável, sabe? Assim, pra mim não dava mais, né? Não me sentia segura deixando eles ali. E aí procurei outra opção que pra mim, né, deu super certo. Mas agora eu quero saber de vocês. Conta pra mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência com creche pública particular. Se teve alguma questão também. Deixa aqui pra mim nos comentários. Ou se você tem algum outro ponto positivo, negativo das creches, deixa pra mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência. E se você gostou desse vídeo, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!